Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Estou muito feliz em estarmos aqui e o nosso Plantão Fala Ansiedade é justamente o momento que a gente tem para bater um papo, para responder perguntas e comentários. Surgiu exatamente da necessidade que eu percebi quando a gente tem, né, o nosso Fala Ansiedade temático, que tinham vários comentários, várias perguntas e não dava às vezes para a gente responder. Então nasceu o nosso Plantão Fala Ansiedade, onde eu me coloco aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo, para responder perguntas, para a gente conversar. Quero saber como é que vocês estão, quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem e me ouvir bem, para a gente começar aqui. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, pode falar o seu nome, da onde você está falando, pode apertar no coraçãozinho aí à vontade. Isso indica para o Instagram que é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Inclusive, até se você quiser, tem uma setinha aqui também. Se você aperta na setinha, você continua na live e vai aparecer normalmente os seus contatos ali mais próximos. E você pode, inclusive, convidar algumas pessoas, se de repente elas estiverem meio de bobeira, ou às vezes você sabe que elas talvez não estejam muito bem emocionalmente. Então, é uma boa oportunidade para a gente conversar e aumentar aqui essa nossa corrente do bem. Hoje, segunda-feira, dia 4 de maio, pois é, já estamos em maio, e é isso aí, deixa eu já dar um oi geral. A Érica tá falando de Belém, Ivonete, tudo bom? Atila, Amanda Santos, a Leila, a Márcia dizendo que tá tudo certo, a Fabriciana, né? Jordana, Mariana, legal, Érica. Tá tudo certo aí com vocês? A Márcia falando de Caxias do Sul. Tá tudo certo com um coraçãozinho aí? Se vocês puderem ir apertando também. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, subindo por aqui. Ainda não vi nenhum subindo. E a gente vai começando. A gente vai ter o nosso episódio número 69 amanhã, com duas participações muito especiais, do professor João Basto, da doutora Sônia. São dois psicólogos, consteladores. Tive a honra de fazer a formação em constelação familiar com eles e outros professores. E a gente vai estar junto amanhã às 8 da noite ao vivo aqui pelo Instagram. Legal, já vendo mais coraçãozinho aqui. E aí a gente continua assim. Se estiver falando alguma coisa que fizer sentido para você, vocês podem ir apertando aí. Oi, Letícia. E já teve aqui um comentário. A Érica está dizendo que quando eu estou nervosa, não consigo comer. Bom, Érica, esse é um sintoma que acontece muito. E o mais interessante desse sintoma é que ele acontece para os dois lados. Tem gente que quando está muito ansioso, está muito nervoso, não consegue parar de comer. É aquilo que a gente chama da boca nervosa, né? Outro dia a gente teve um episódio falando justamente sobre compulsão alimentar, né? Que é justamente eu comer compulsivamente, aí eu não consigo parar de comer, e aí eu vou engordando, vou tendo outras dificuldades. E tem gente que é o contrário, como você falou, quando eu fico nervoso, angustiado, ansioso, eu não consigo comer. Parece que às vezes me dá um nó, ou às vezes eu perco o prazer de comer, eu perco totalmente a fome, ou às vezes me dá um certo enjoo. E o mais importante é entender isso como uma forma, talvez, do seu corpo dizer que algo não está bem. E aí, normalmente, algo emocional não está bem. Então, não adianta a gente também querer forçar, né? Claro que a gente precisa se alimentar, mas a gente tem que entender esses sintomas como um sinal e buscar tratar as causas. Se a gente quer tratar só o sintoma, né? Então aí eu vou botar uns paradrapos e não vou comer nada. Aí chega uma hora na agonia, eu vou e como tudo e desconto. Ou às vezes eu quero me forçar a comer, mas aí eu passo mal, aquilo não me faz bem. E aí eu entendendo isso, eu posso tratar aí sim a minha ansiedade e conseguir
resolver e equilibrar isso, né? Tanto na alimentação acontece muito e no sono também. Muita gente às vezes dorme e não quer acordar mais, e muita gente às vezes fica com insônia, fica a noite inteira acordado, né? A Jordana tá dizendo aqui que eu sou assim, perco totalmente o apetite. Isso é um sintoma bem comum. A Genilza está dizendo, boa noite, fui ao cardiologista e ele mudou meu medicamento da ansiedade. Legal, Genilza. Espero que talvez se mudou, porque de repente talvez você não estivesse se adaptando muito bem, né? Ou talvez ele percebeu alguma coisa que precisava ser alterada. É importante sim consultar o médico. Agora, se ele te receitou um medicamento para ansiedade, fica aí uma grande dica, como a gente conversou com o cardiologista Carlos Henrique aqui outro dia, da importância de ter um acompanhamento psicológico, né? E se a gente fica querendo acreditar que só um remédio vai resolver, infelizmente a gente vai sofrendo isso há anos, até de repente cair uma ficha de que a gente precisa de fato tratar os nossos sentimentos e as nossas emoções e ficar só remediando, né? Como já o nome diz, só com um remédio. Infelizmente, para essas questões emocionais, a gente fica às vezes enxugando o gelo durante anos, e porque enquanto a gente não trata ali os nossos sentimentos e emoções, infelizmente, o que acontece é que a gente fica contendo o sintoma, mas não resolve exatamente o que está causando aquilo, e aí a gente vai se mantendo adoecido, né? Olá, tudo bom? A Rafaela também dizendo a mesma coisa, né? Que quando tá ansiosa não consegue comer e tudo que come dá vontade de vomitar. Pois é, Rafaela, então, pelo menos aqui quando a gente tá junto, a gente vai vendo que a gente não tá sozinho, né? E que outras pessoas estão sofrendo aquilo que a gente tá sofrendo. E volto a dizer, ouvir o nosso corpo é a melhor forma de superar essas questões. Ouvir não só o nosso corpo e tentar querer forçar isso, ou às vezes querer achar um remédio para resolver isso, é a gente entender que o nosso corpo está falando pela gente aquilo que talvez a gente não esteja conseguindo falar através de palavras, a gente talvez não esteja conseguindo digerir as nossas emoções, e aí a gente começa a ter a dificuldade de digerir a nossa comida, né? Assim como a gente fala, nossa, esse problema tá me dando uma dor de cabeça, e aí a gente fica com a dor de cabeça na cabeça mesmo, mas na verdade o que está causando essa dor de cabeça é um problema que eu não estou conseguindo resolver. E às vezes, enquanto eu não resolvo, ou não consigo lidar melhor com aquela situação, a dor de cabeça fica vindo, e às vezes eu tomo um remédio para dor de cabeça, ela passa e daqui a pouco volta tudo de novo, né? Muita gente falando sobre isso. Então é bem por isso, né? É um sintoma que o nervosismo pode trazer, assim como comer demais pode ser não conseguir comer. E aí, ao entender isso, é igual... Sabe quando a pessoa rói unha? E aí ela quer resolver o problema de roer unha mexendo na unha? Botando esparadrapo, botando pimenta, botando, sei lá, uma unha diferente... E o que acontece é que, por exemplo, eu já conheci gente que começou a gostar de comer pimenta e não parou de roer a unha. Porque se eu fico só focando na unha, eu estou perdendo uma grande oportunidade de entender que roer a unha é um sinal de ansiedade, é uma forma que eu encontrei de me trazer um certo alívio ali. Então não adianta eu ficar focando na minha unha. Agora, como eu já contei também, já atendi pessoas que chegaram para mim e falaram, Pedro, eu nem te falei isso porque eu já tentei a vida inteira parar de roer unha e nunca consegui. E agora aqui com a terapia a gente tá tendo um atendimento tem pouco tempo e eu me surpreendi quando eu olhei, tinha mais uma semana que eu não roía minha unha. E eu não lembro de ter ficado esse tempo todo ao longo da minha vida inteira sem roer minha unha. E fui pego de surpresa não roendo mais a unha. Por quê? Porque a gente estava trabalhando as causas emocionais. E a gente não precisou nem de falar da unha para ele parar de roer. Agora, se a gente ficar só falando da unha e fazendo um monte de coisa na unha, só ia aumentar ainda mais a ansiedade. E aí, se amarrasse o braço, ou se tivesse alguém do lado falando, tira a mão daí, eu só ia ficar com mais ansiedade ainda. E se até eu chegasse a parar de roer a unha, porque eu tivesse com o braço amarrado, provavelmente a minha ansiedade ia aumentar e eu ia começar a ter outro sintoma.
Então ia desviar esse problema da unha para um outro problema, talvez ainda mais grave, ainda mais complicado. E enquanto a gente não entende esses nossos sintomas e toma uma atitude em relação a tratar as nossas emoções, a gente fica pulando de sintoma em sintoma, ele era menor, vai aumentando, vai piorando. E aí vocês provavelmente já sabem, né? Muita gente que me acompanha aqui está sofrendo isso já há anos, né? E vai percebendo os sintomas só aumentando, né? A Rosânia, na verdade, né? Tá trazendo aqui um sintoma que é muito comum também, né? Que é dor no peito. A gente falou isso, inclusive, com o Dr. Carlos, né? Que às vezes é essa dor no peito, é um coração acelerado, às vezes é uma angústia, é uma dor física que chega a doer o peito e é uma dor emocional, né? De alguma coisa que parece que está agoniando aqui, que está me angustiando, que está me entristecendo, que está me preocupando. A Érica dizendo, né, que o coração fica acelerado também. Se a gente for perguntar aqui, tantas pessoas trazem, né, essa dor no coração, esse aperto no coração, que é muito comum, que tem a ver sim com os nossos sentimentos, nossas emoções. E, de novo, volto a dizer, é uma forma do nosso corpo falar aquilo que a gente não está conseguindo expressar e elaborar e digerir. E é o que a gente faz muito no acompanhamento psicológico, por exemplo, né? Ajudar as pessoas a entenderem melhor as suas emoções, a digerirem melhor as suas dificuldades e aí sim superar as dificuldades emocionais, curar essas feridas emocionais e aí naturalmente se surpreender não tendo mais os sintomas, né? O pessoal tem vindo conversar comigo, quero sempre ressaltar que se você percebe que chegou no momento que você já viu que já tentou com remédio, com outras coisas e não deu certo e quer dar de verdade um basta nisso, terminando aqui a nossa live, me manda um direct, eu te passo lá a orientação, de repente eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te esclarecer melhor e ver se está no seu momento mesmo e se chegou a hora de você dar um basta nisso. O que eu posso te dizer é que tem saída, tem um caminho e depende muito da sua atitude em relação a isso. A gente está aqui para ajudar e a gente vai entrar em contato com você com todo prazer, com todo carinho, toda atenção para perceber se está sendo o seu momento ou não de verdade dar um basta nisso tudo. A Ayla está dizendo aqui, boa noite, você acha que parar o remédio agora pode ser prejudicial? Já estava em tratamento e me sentindo melhor. Olha, Ayla, essa questão do remédio é um assunto que ele é muito sério. E o que eu recomendo, vou falar aqui para você, o que eu falo para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu acompanho. É claro que a gente entende que essa decisão ela é muito íntima. Mas o que acontece? Às vezes, você simplesmente estava se sentindo melhor porque você estava tomando um remédio e o remédio estava segurando seus sintomas. E se de repente você, por conta própria, vai lá e para de tomar, às vezes tem o que a gente chama do efeito rebote, que parece que volta tudo e mais um pouco. Porque o meu corpo estava acostumado àquela substância, talvez ela que estava contendo ali os meus sintomas, e aí se eu paro tudo de uma vez, aquilo volta tudo e às vezes ainda volta com mais ainda um tanto. Então o que eu oriento as pessoas que eu atendo? Primeiro eu oriento que a gente chega num momento, num acompanhamento psicológico, onde a pessoa se percebe bem, onde ela se percebe tendo de verdade tratado as suas emoções, e aí ela deve, melhor recomendação é conversar com o médico, para que ele então vá sugerindo o desmame, que é a retirada gradual do medicamento. E aí continua assim acompanhamento até retirar o medicamento. Talvez ainda possa ter algum desafio ali, que você estando pelo menos se sentindo segura e bem, de estar acompanhada, de talvez já ter desenvolvido técnicas e habilidades de lidar com os sentimentos, com as emoções, você pode aí sim talvez tirar o remédio por completo com a orientação médica e avaliar, e aí tá bem, aí é um sinal de que você não estava só bem por conta do remédio, você de verdade se tratou e você de verdade melhorou. E não estava só contendo ali aquele sintoma com remédio, e se você para de uma vez, infelizmente, não é muito agradável, que muita gente relata que acontece, muita gente relata que vem falar comigo que estava tomando remédio, aí o remédio não adiantava, ou achou que estava bem, parou, voltou tudo, e aí a coisa tem que começar de novo do zero. Então essa é a minha orientação
para você e para todo mundo que tiver mais ou menos nessa mesma situação, né? Oi, boa noite, pessoal falando aqui, olá, Carol, Neinha, verdade. Pessoal comentando aqui, né, que sente muito isso, essa questão da agonia. A Érica dizendo, né, preciso tomar remédio. Então, Érica, esse também é um mesmo ponto aí ao contrário, né? Você está dizendo que está precisando começar. De novo, qual que é a minha orientação? É você fazer uma avaliação médica, ou melhor ainda, uma avaliação psicológica, para perceber o grau da intensidade do que você está tendo. Às vezes, logo no início de uma terapia, você já percebe, já se sente mais fortalecido e mais seguro e fala, não, eu consigo sim, pelo que eu já vi aqui nesse começo, eu consigo atravessar isso e nem preciso do remédio. Ou a gente pode avaliar assim que não, o remédio, nesse caso, você já está no nível de adoecimento, já com sintomas físicos e emocionais, com um grau de prejuízo para a sua vida, e aí a gente pode avaliar que é importante fazer as duas coisas, o acompanhamento médico e psicológico. Agora, assim como o Dr. Carlos falou aqui pra gente, só o remédio não resolve, ele é médico, e ele está cansado de acompanhar um monte de paciente. Então, o que ele disse? Ele falou, às vezes você precisa de um acompanhamento psicológico e às vezes de remédio. Agora, só o remédio não resolve. Então, o psicológico é o que é possível de se tratar isoladamente. E se for o caso, aí sim, pode ser uma associação com o remédio e com acompanhamento psicológico. Agora, sabe o que acontece? Eu estava falando isso hoje mais cedo. Às vezes a gente é meio seletivo no que a gente escuta. E às vezes a gente tem uma esperança e a gente busca uma pílula mágica. Às vezes a gente busca uma coisa que eu vou tomar que vai resolver todos os meus problemas. E infelizmente, essa pílula mágica não existe. Mas a gente quer acreditar que existe. Então eu vou lá e falo, me dá um remédio. Ou quer tomar ainda um remédio do primo, da tia, da avó, que também é a última coisa que a gente deve fazer é isso. E aí, muitas vezes, as pessoas têm que passar por todo um processo complicado. Aí depois, em vez de falar, não, agora eu quero fazer um acompanhamento sério e tratar minhas causas emocionais, fala assim, eu não acredito que tem cura, porque eu já tomo remédio há 10 anos, não resolvi. E aí a gente vai perguntar, tá, mas você fez um processo terapêutico, um bom processo terapêutico, um bom profissional? Não já te indicaram? Já. O médico já não falou para você buscar? Já falou muitas vezes, mas essa parte eu decidi ignorar, né? A gente não faz isso, né? A gente quer, às vezes, uma saída mais rápida, a gente quer cortar um caminho. E aí você já percebeu que quando a gente está com muita pressa, a gente se atrasa? Quando a gente está correndo demais, aí a gente esquece a chave, aí a gente derruba as coisas, aí a gente esquece uma outra coisa, tem que voltar. Então, quando eu estou com muita pressa, com muita agonia e querendo uma solução mágica, às vezes eu estou atrasando a minha melhora mais do que de verdade conseguindo alcançar um equilíbrio, uma paz e uma saúde melhor, né? E a Eliane, da mesma forma, está falando, né, que então estou tomando um remédio para poder dormir, só que tenho medo de ficar dependente. Eliana, então eu quero fazer uma pergunta para você. Você só está tomando remédio ou você está fazendo outra coisa? Porque o que acontece para que a pessoa fique dependente é um uso crônico, é um uso muito prolongado. E por que as pessoas ficam muito tempo usando? Porque não fazem mais nada além disso. Porque acham que só o remédio vai resolver. Infelizmente, não vai chegar uma hora que se você não fizer mais nada, se você não tratar seus sentimentos, sua ansiedade, uma hora para outra o remédio vai falar, pronto, agora você pode dormir sem remédio. Porque, pelo contrário, cada vez mais o seu corpo vai se acostumando àquele medicamento, talvez você tenha que até aumentar a dose. Então, se você está com medo de ficar dependente, então comece a fazer outras coisas para tratar a sua insônia, para que depois você vá podendo reduzir o remédio e não precisar mais dele. Agora, se você só toma o remédio e acha que só isso vai resolver e ficar tomando esse remédio por anos, aí isso pode sim vir a gerar uma complicação a mais por conta do remédio. Mas volto a trazer essa realidade, que é o que mais você está fazendo para tratar a sua ansiedade, que provavelmente seja um fator que te está dando insônia. Se você falar para mim, não estou fazendo mais nada, então aí é que talvez more o problema. Não é no remédio, mas é nas minhas atitudes e na minha forma de buscar realmente tratar
as causas do que eu estou sentindo e não só querer um remédio que resolva por completo ali, ou às vezes ele resolve por um lado, mas eu vou ficar precisando dele sempre para dormir, porque eu não estou fazendo nada, aprendendo nada, curando nada que depois vai tirar e lidar com essa minha insônia para que eu tenha uma noite tranquila, que me reequilibre, que recarregue minhas energias e que eu consiga fazer isso sem o uso do remédio, né? Então, olha, você disse que está começando esse tratamento essa semana, estou fazendo caminhada, pedalada, tenho muita ansiedade. Então, Eliane, você está indo num bom caminho, né? Você está movimentando o seu corpo, você buscou um acompanhamento médico. Agora você diz que tem muita ansiedade, né? São questões emocionais. As questões emocionais, normalmente, elas advêm de situações difíceis que eu fui passando ao longo da vida e de uma forma que eu faço a gestão dos meus pensamentos, das minhas emoções, do que eu falo para mim mesmo, das imagens que eu vou criando na minha cabeça. Então, normalmente a gente indica esse tripé, um exercício físico, se for o caso, um acompanhamento médico com remédio e um acompanhamento psicológico com psicólogo. Pelo que me parece, você já está fazendo 2 desses tripés, né? Mas, assim como a gente vai sentar num banquinho que tem 3 pés, se a gente tira um pé, o que acontece? Ele não se sustenta em pé. Então, se você já começou esses outros 2 pés, talvez seja o momento de encontrar um outro pé de apoio, que é justamente tratar as suas emoções. E a Ivana está perguntando aqui, boa noite, Ivana, é verdade que a ansiedade é psicológico? Com certeza, com certeza. Isso não quer dizer que é psicológico, quer dizer que isso é invenção da nossa cabeça, isso não quer dizer que os sintomas sejam muito reais, isso não quer dizer que seja um adoecimento sério, que merece atenção, que merece tratamento e merece um acompanhamento. Agora, a grande questão é, se é algo psicológico, eu preciso tratar na minha parte psicológica, dessa minha parte emocional. E essa é a parte que todo mundo às vezes quer fugir, né? Que quer ignorar e que não quer fazer. Nem todo mundo, né? Porque todo mundo que vai e começa, normalmente percebe que devia ter feito isso há muito tempo atrás. Então, se for o seu caso, né? Ou como a Eliane está dizendo aqui, né? Justamente eu tenho me sentido impotente, porque quando a gente não trabalha isso que é mais as raízes daquela questão, a gente vai enxugando o gelo. Imagina enxugar gelo. Quanto mais a gente enxuga, mais ele vai precisando ser enxugado e a gente fica ali naquela coisa, né? Uma outra visão que eu trago é assim, imagina que você está num barco furado. Imagina que você está num barco furado. E aí o barco está entrando água. E aí você tem você tem que, sei lá, remar. E ao mesmo tempo você tem que jogar água para fora. Aí você passa o dia inteiro jogando água para fora, só que quanto mais você joga água para fora, mais a água entra. Então o que às vezes a gente precisa? Parar o nosso barco e consertar os furos. E se é assim, então, um adoecimento emocional, a gente tem que tratar as nossas emoções, a gente tem que se encarar, olhar pra gente mesmo, olhar para os nossos sentimentos, para a nossa história de vida. E é isso que, enquanto a gente não faz, a gente fica a vida inteira tirando água do buraco, do barco, e parece que o barco vai só afundando. Então, o grande desafio é a gente dar uma hora que chega, porque agora eu não estou conseguindo remar, não estou conseguindo aproveitar a viagem, toda hora parece que eu tiro a água e a água vai afundando. Então, do mesmo jeito, estou tomando um remédio que às vezes é um motorzinho que tira a água ali para mim. Mas também, às vezes, a água vai continuando entrando, enquanto eu não conserto os furos, enquanto eu não resolvo as causas, né? A terapia ajuda na ansiedade, o Azevedo está falando. Olha, sinceramente, eu não conheço nada melhor para tratar a ansiedade do que uma boa terapia, um bom processo terapêutico. É isso de verdade que eu tenho dedicado a minha vida, que é, claro, as lives, os conteúdos gratuitos, tanta coisa que a gente já fala aqui, né? Amanhã a gente vai ter o nosso episódio 69, de plantão aqui, a gente não tá nem contando mais, que a gente faz direto. Na quarta-feira agora,
a nossa arte tá ficando pronta, então vai ser quarta-feira agora, 1 da tarde. A gente vai ter a estreia do nosso podcast Chega de Crise. Vai ser transmitido ao vivo pelo meu canal do YouTube. Então, terminando a live aqui, você vai no meu perfil, clica mais, vai lá no YouTube, já faz a sua inscrição no meu canal, já clica no sininho para receber as notificações. Se tudo der certo, depois da manhã, quarta-feira, 1 da tarde, a gente vai ter o nosso podcast Chega de Crise, que é justamente para ajudar as pessoas que já estão num nível de adoecimento emocional com ansiedade, já tendo crise de ansiedade. Agora, sinceramente, eu não conheço nada que de verdade vai tratar as suas causas, vai te ajudar a superar a sua ansiedade, colocar a ansiedade no equilíbrio, que vai te ajudar em vez de ficar te atrapalhando. E isso é através de uma terapia, de um processo terapêutico. E se você achar que chegou a sua hora de dar um basta nisso, e se você quer ter um acompanhamento de alguém que de verdade traz resultado, que foca a vida nisso, que faz, enfim, né, tudo que a gente faz e trabalha e aprende para de verdade ajudar as pessoas com isso, aí você me manda um direct, a gente entra em contato com vocês. A Nath tá dizendo, né, que dá dor no peito do lado esquerdo, pode dar muito sim, a gente tava até falando aqui mais cedo, né, e a Carol dizendo que pode escalar o Everest todo dia, que à noite ainda não dorme, que é horrível e que já busquei de tudo. Carol, posso falar uma coisa sinceramente com você aqui? E com todo mundo que está acompanhando? Com todo amor? Você não tentou de tudo. Porque se você tivesse tentado de tudo, você teria resolvido. E eu falo isso com todo carinho, porque falar que você já tentou de tudo e não resolveu é se colocar numa posição de refém de uma situação que, sinceramente, você pode estar se sentindo refém. E das partes do processo é justamente você se perceber como protagonista. E enquanto você falar para si mesmo que já tentou de tudo e não tem saída, você está aumentando a dificuldade ao invés de melhorá-la. Não sei se você já fez terapia com alguém, que a especialidade é ajudar as pessoas a tratar isso. Então eu sei que comigo você nunca fez. Então você não tentou de tudo, e se você estiver de verdade disposta a tentar de tudo, não precisa ser nada fora do mundo, da realidade, é de verdade um acompanhamento que pode ser muito positivo e que vai te ajudar não só a superar a sua ansiedade, como a desatar várias feridas e complicações que você não tinha nem consciência de que tem e que talvez sejam esses fatores que estão te impedindo de ter uma vida com maior felicidade, com maior qualidade, com maior bem-estar. Então, um dos primeiros passos é perceber que você não tentou de tudo, porque existe mais coisas para tentar. Assim como, às vezes, alguém fala, não, eu fiz uma sessão de terapia e não gostei. Ou, às vezes, eu fiz um acompanhamento com um profissional e não deu certo. E já tentei tomar trocentos remédios que não deram certo. Então, às vezes, até eu tenho mais movimento para tentar remédios diferentes do que tentar profissionais diferentes. E talvez você não se identificou com um profissional, com a abordagem, talvez você não estava no seu momento para se engajar no processo. E isso tudo vai acontecer para que a gente tenha essa percepção de que eu já tentei de tudo. Mas posso te garantir que você não tentou de tudo e falar isso pode estar te atrapalhando ainda mais. Como se você estivesse criando uma realidade para si mesma de que não tem saída. E tem sim. E eu posso te garantir para todo mundo aqui que tem saída sim. Depende se a gente está disposto a pagar o preço no sentido de focar naquilo que vai fazer com que a gente saia daquela situação. A Nath Rocha está perguntando, né, se a ansiedade piora quando corta o antidepressivo. Nath, pode piorar sim. Você até contou, né? Percebo que minha ansiedade começa com medo invadindo minha cabeça quando vejo meus sintomas aparecem. Nath, isso acontece muito sim. Por isso que a gente não deve cortar nenhum remédio sem a orientação médica, sem a orientação do psiquiatra. Provavelmente, talvez você não tenha nem tratado o seu processo depressivo e nem a sua ansiedade e de repente decidiu de uma hora para outra cortar o remédio, talvez sem ainda ter um bom acompanhamento psicológico, o que é algo
perigoso, é que é algo não recomendado, e aí sim você pode ter um agravamento dos sintomas e às vezes um aumento do adoecimento. Então, se decidiu tomar remédio, agora é bom decidir seguir a orientação médica e também ter um acompanhamento emocional e psicológico para tratar as causas, e aí eventualmente sim você puder ir retirando o remédio com a orientação médica. Tá? Infelizmente isso acontece muito sim. E a Ivone estava dizendo que a gente está falando do oposto aqui, né? Muita gente falando que não tem, que perde a fome. Ela está dizendo aqui, quando eu estiver ansiosa eu sinto fome. Como para? Ivone, do mesmo jeito que eu falei para o pessoal que dizia que não consegue comer, eu digo para você, entender, e aí olha só, já fica até uma dica aqui, a gente teve um episódio só falando sobre isso, acho que foi o episódio da quinta-feira, foi o episódio número 67, falando sobre compulsão alimentar. Então eu fui falando sobre a questão da compulsão alimentar, que é isso de comer de forma, né, se eu não consigo parar de comer. Falei sobre causas emocionais, então alguns aspectos que podem ser interessantes da gente perceber, que pode estar afetando, a gente acha que é só comida, a gente quer parar com a comida e a gente só foca na comida, e às vezes eu tenho que focar em outras questões que podem estar causando essa minha compulsão. Então a dica é, tá lá no meu canal do YouTube, a gente foi transmitido aqui pelo Instagram, mas aí já passou o tempo, então tá lá no YouTube, tá nos aplicativos de podcast, então você usa o Deezer, o Spotify, o iTunes, tá lá, é só colocar Fala Ansiedade, e no YouTube você encontra também. É só ir no meu perfil aqui do Instagram, na minha bio, clica no Saiba Mais, e aí vai te levar lá pro YouTube, se inscreve lá, tem esse episódio e vários outros, então fica aí essa dica, tá? E é claro, como já parece até meio repetitivo, mas infelizmente é o caminho mesmo, você tratar seus sentimentos e emoções, às vezes um bom acompanhamento psicológico pode ajudar nisso também, mas eu iria lá e assistiria o episódio, tá? A Ana Paula está dizendo aqui, né? Eu tenho crise de pânico, o que posso fazer para controlar? Ana Paula, a síndrome do pânico, né? Que é justamente ter ataques de pânico frequentes, que justamente são crises de ansiedade ainda mais intensas, normalmente com uma sensação de morte iminente, e normalmente ela vem do nada, né? Parece que começa ali um ataque de pânico, às vezes aparentemente do nada, quando eu não estava pensando em nada, e não estava, né, já é um desequilíbrio tal orgânico que essas crises vêm, parece que até sem um gatilho. E aí, o que é fundamental? Muitas vezes, se eu já tô com síndrome do pânico, é um nível já mais alto de adoecimento emocional, aonde sim, às vezes um acompanhamento médico e psiquiatra pode ser recomendado, principalmente pelo grau de prejuízo que a síndrome do pânico traz para a minha vida, né? Pela gravidade dos sintomas que paralisam a minha vida. Às vezes eu fico com medo, já não quero sair de casa, paro de trabalhar, não consigo trabalhar, estudar direito. Agora, volto a dizer, para que eu de verdade consiga superar isso e não fique só querendo tomar remédio a vida inteira, aí eu preciso de verdade tratar meus sentimentos, minhas emoções, e mais profundamente nas causas emocionais e fazer um bom trabalho de gestão dos meus pensamentos, gestão das minhas emoções, para que eu de verdade me cure desse processo de adoecimento emocional, de transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico, tá? A Ivonete está perguntando aqui, né, Pedro, eu não tomo nenhum remédio, isso pode piorar? Olha, Ivonete, pode sim. Se você não fizer nada, normalmente a tendência é piorar, né? O que acontece? Muita gente que às vezes está num problema mais complicado, às vezes numa síndrome do pânico, tendo crise de ansiedade, quando a gente vai conversar, a pessoa fala, eu já era uma pessoa um pouco ansiosa, eu já era uma pessoa insegura, talvez eu não estava muito bem com a minha autoestima, foram acontecendo coisas na minha vida, mas eu fui engolindo, fui empurrando,
E aí o que aconteceu? Foi piorando, piorando, até chegar a um ponto de eu estar, daquilo foi me paralisando, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai ignorando, quando a gente não vai fazendo nada, ou quando a gente até vai só tomando um remédio e achando que isso vai resolver, esses sintomas tendem a ir piorando. Até porque, se a gente está dizendo, né, que é uma forma do meu organismo falar que não está bem, se a gente não escuta, ele vai gritando cada vez mais alto. E é isso que acontece, né? Então, normalmente, a nossa decisão e a nossa escolha é quando que eu quero ouvir meu corpo? Quando ele está falando baixinho, quando ele fala mais alto, quando ele está gritando ou quando ele está paralisando a minha vida. Que horas que talvez seja interessante para vocês ouvirem os próprios sintomas e ouvir o que seu corpo está querendo dizer? Quando ele está falando baixinho, quando ele está falando mais alto, quando ele está gritando, quando ele está berrando, quando ele te paralisa de vez. É normalmente isso que acontece, né? Então, tem sim, pode sim piorar ao não trabalhar esses sintomas, essas emoções. A Juliana está dizendo aqui como identificar e dar nome aos sentimentos. Juliana, boa pergunta, porque isso é uma das coisas que acontece na terapia, né? É a gente conhecer melhor nossos sentimentos e as nossas emoções. O que costuma acontecer? Às vezes a gente sente uma mistura de um monte de coisa, né? Então, às vezes é uma sensação desagradável, às vezes é uma agonia, uma coisa que a gente não sabe descrever. E até a gente conseguir superar, tem a ver com a gente entendendo melhor. Então, o que é isso? Aí a gente vai ver, não, acho que isso é uma raiva, mas tem um medo. E aí a gente, mas é raiva de quê? Medo de quê? Às vezes é uma tristeza, às vezes é uma ferida emocional, talvez onde eu me sinto não suficiente. Então, às vezes eu não me sinto bom o suficiente, bonito o suficiente, inteligente o suficiente. Às vezes eu tenho questões ali que talvez tenham a ver com rejeição. Então eu acho que está todo mundo me rejeitando, eu acho que as pessoas estão me rejeitando. Ou às vezes com essa questão da crítica, e me critico demais. Então, um dos grandes passos é justamente isso. A gente conseguindo olhar melhor para a gente mesmo, para os nossos sentimentos, para nossas emoções, conseguir dar nome a eles, entender essa mistura que vem tudo junto. Às vezes eu estou com muita raiva, por exemplo, e a gente vai entender que essa raiva, na verdade, ela é um medo que se transforma em raiva. E aí, enquanto eu não trato esse meu medo, essa minha insegurança, e eu quero só resolver a raiva, eu não consigo resolver, porque na verdade a raiva ela já está derivando dos meus medos. E quais são os meus medos? Às vezes são medos inconscientes que eu trago desde a minha infância, e que às vezes eu preciso trabalhar isso, resolver isso de trás da minha vida, porque senão toda essa minha raiva e irritabilidade, eu fico achando que é culpa do mundo, que é do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, de sei lá de quem. E na verdade é uma questão da minha insegurança que eu trago já lá de trás. E enquanto eu não resolvo isso, eu fico às vezes querendo encontrar culpados ao longo da minha vida. E isso muitas vezes não resolve, né? Então é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui responder direito aqui, mas é bem isso, né? A gente ir aprofundando na gente mesmo, entendendo e vendo até o que está junto ali, e o que vem primeiro, o que vem antes, como é que a gente vai trabalhando cada uma delas, né? A Nádia está dizendo, passar para eu procurar ajuda, estou me sentindo bem, mas não quero viver com momentos de crises. Pois é, Nádia, eu não entendi direito se você já está fazendo aqui algum tratamento ou procurando alguma ajuda. E o que eu posso dizer é que você não precisa viver com crises. Todo o trabalho, a gente está tendo aí nosso treinamento Chega de Crise, que é justamente trabalhando todos esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês, para que a gente não tenha mais crises de ansiedade, né? E é muito possível ter isso, contanto que você de verdade se entregue aí a um trabalho, né? Um trabalho emocional. Porque o que acontece? A nossa vida ela é cheia de crise, que crise é às vezes uma dificuldade, um problema, né? Uma situação que dava certo de um jeito, aí muda o contexto e aí ele para de dar certo. Então, uma coisa para a gente não ter mais crises de ansiedade é a gente aprender a lidar com as crises da nossa vida.
Sabe quando às vezes a gente tem 1 minuto ruim no dia e aquele 1 minuto faz com que a gente fique com o dia inteiro ruim? Então talvez se a gente não trabalha e entende a nossa gestão de como lidar com as dificuldades, aquilo se aumenta ao ponto de nos adoecer. E quando a gente trabalha a nossa habilidade de lidar com as nossas dificuldades, aí a gente consegue lidar com elas sem ter as nossas crises, né? A Natália dizendo aqui que as crises de ansiedade, né? Aprender a lidar com as crises da vida para que a gente não tenha mais as crises de ansiedade. Esse aí é um dos caminhos importantes. A Natália, a crise é horrível, porque a crise na maioria das vezes vem do nada. A crise normalmente vem do nada porque ela já vem de muita coisa que foi ignorada. Então, na verdade, ela não vem do nada. Ela, na verdade, ela é um efeito de muita coisa que foi ignorada. Muita coisa que eu fui engolindo, muita coisa que eu fui empurrando com a barriga, muita coisa que eu preferi ignorar, que eu quis empurrar para dentro de mim mesmo, que eu fingi que não era nada. E aí o corpo vem cada vez piorando mais ao ponto de já nem ter que ter uma ameaça, um gatilho, porque eu já estou num nível de adoecimento emocional e que precisa de um tratamento emocional para que eu consiga superar isso. Dar essa sensação de que não vem do nada, mas eu posso te garantir que não é do nada que vem. E posso te garantir que tem saída. A gente estava falando dessa questão das crises, né? Na semana que vem, por exemplo, a gente tem mais uma aula ao vivo essa semana do pessoal que está fazendo o treinamento online Chega de Crise. E na semana que vem vai ser dedicado justamente a gente conseguir trabalhar melhor as crises da nossa vida. Porque, olha que interessante, a mesma dificuldade que às vezes me enfraquece, que me adoece, pode ser transformada num grande trampolim que eu posso dar um salto na minha vida de qualidade. Então, às vezes, aquele mesmo problema, ele pode estar me afundando, e se eu souber lidar com ele, ele pode me levar para um outro nível na minha vida. E é só eu perguntar para vocês aqui, se você for lembrar, qual que foi talvez a maior dificuldade que você teve na sua vida, e que você conseguiu superar, você vai pensar, poxa, aquilo foi muito ruim, mas eu cresci assim, eu mudei minha vida, eu segui para um outro rumo, eu consegui melhorar a minha vida por conta daquela dor lá de trás. Agora, se eu só fico sofrendo e não faço nada, aquilo vai me afundando. Então, uma das partes do processo é justamente eu aprender a lidar com as minhas dificuldades para que eu transforme elas em trampolim e não na minha tumba, digamos assim, né? Há uns bons anos atrás eu dei uma palestra falando justamente sobre isso. A crise é a tumba ou o trampolim? Eu estou fazendo com que minhas dificuldades, aquilo que eu chamo de problema, tá virando a minha tumba, aquilo está me enterrando, é um poço, ou é um trampolim para eu melhorar de vida. E aí é uma decisão muito íntima nossa. Se a gente vai decidir encarar e tratar e superar isso e usar o nosso problema para dar um salto de qualidade, ou a gente vai se afundar naquilo ali e vai justificar o problema da nossa vida, o fato da gente ter parado a nossa vida por conta daquela dificuldade, daquele problema. Será que eu estou me percebendo como vítima dos meus problemas ou eu estou me percebendo como protagonista da minha vida, autor da minha história e capaz de transformar a minha realidade? Essa é uma decisão muito íntima nossa. E às vezes a gente pode estar sem perceber, se colocando nessa primeira posição de sem força, de incapaz. E a gente pode, e é uma coisa que ajuda muito, inclusive, também quando a gente vai trabalhar as nossas emoções, é perceber que a gente é muito mais forte, muito mais capaz do que a gente imagina e que a gente pode sim assumir as rédeas da nossa vida e ser de verdade o autor da nossa história quando a gente começa a assumir responsabilidade e a encarar as nossas dificuldades e fazer toda essa transformação que eu tô falando, né? Deixa eu ver aqui. É isso que a Nádia está dizendo, né? Estou usando meus momentos difíceis para tirar algum aprendizado. Que bom, Nádia. A Jusileide está concordando aqui, né? Que comigo foi assim, guardei muita coisa, aí meu corpo explodiu. Jusileide, é bem isso que você está dizendo. A gente vai engolindo, vai enchendo, e chega uma hora que a gente acaba explodindo.
E aí a gente explode tanto, às vezes, para fora, falando, fazendo coisas que a gente até se arrepende, né? Tomando atitudes que depois a gente se arrepende amargamente de ter tomado. Ou às vezes a gente implode, né? Como você falou, meu corpo explodiu, que é quando eu começo a adoecer. E aí adoecer tanto o meu corpo quanto as minhas emoções. Então é basicamente isso. Eu vou engolindo, eu explodo, eu implodo. E aí eu tenho que tratar um adoecimento pelo fato de eu não ter dado vazão àquilo que foi se enchendo ao longo de tanto tempo, né? A Elisângela falando também que guarda muito, né? A Natália, eu acho que eu já expliquei, né, dessa questão das crises frequentes, que é justamente esse movimento de guardar, de não tratar. A Maria José está dizendo aqui, boa noite. É importante, vamos falar sobre isso aqui, Maria José, porque às vezes isso é uma coisa que muita gente acredita e que de verdade não é verdade, tá? Faço tratamento psiquiátrico com remédios, mas cada dia me sinto pior com o meu problema de depressão e ansiedade. É de família, geneticamente dizem que não tem cura. Então posso te dizer aqui que eu não sei quem é que dizem, mas eu tô dizendo que tem sim. Tá? Você pode ter uma predisposição genética, mas muitas vezes o que acontece com essa situação familiar é que você traz toda uma cultura e uma forma de lidar com a vida adoecedora. E às vezes, por amor, a gente aprende isso da nossa família. E aí a gente precisa desaprender, aprender outras coisas e assumir outras atitudes e outras responsabilidades, inclusive em relação à nossa saúde, inclusive em relação aos nossos sentimentos e às emoções, para a gente sair dessa. Então não existe isso que se é genético não tem cura, tá? Te falo aqui com toda segurança. Você está dizendo que faz tratamento psiquiátrico com remédios. Não está dizendo que você já fez um bom processo terapêutico para tirar isso à prova. Porque aí você tira a prova como muita gente tira a prova. E às vezes falar isso e acreditar nisso é igual a outra colega que fala, já fiz de tudo. Aí quando você fala fiz de tudo, então agora não é mais responsabilidade minha, porque eu já fiz de tudo, então agora não tem mais o que fazer. Ou, isso é genético mesmo, então não tem o que fazer. Tem sim, tá? Assim como pessoas que vivem na mesma família e que às vezes não são de sangue, né? A pessoa às vezes teve uma adoção e adoece junto, do mesmo jeito que a família adoeceu junto, porque segue às vezes os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, os mesmos padrões de pensamento, padrões de atitude. Do mesmo jeito que a gente pode pegar um brasileiro, filho de brasileiro, levar para ser criado por uma família japonesa, e que língua que essa criança vai falar? E ela vai falar essa língua e vai aprender questões culturais e vai ter atitudes da cultura da família dele. Não porque é uma questão genética, porque é uma questão ambiental e cultural. Então a gente tem muito nos aspectos de adoecimentos emocionais, pode ser sim uma predisposição genética, que é uma pequena parte de um todo que nos faz adoecer e de um todo que pode nos fazer nos curar. Mas aí depende, como eu venho dizendo aqui, não só de querer resolver com remédio e mudar essa crença e tomar outras atitudes e de verdade fazer um tratamento psicológico e não só psiquiátrico, tá? Isso, claro, te agradeço por você estar comentando aqui, porque você está ajudando várias outras pessoas a perceberem isso também, que podem estar acreditando nisso também. E quando eu acredito nisso, eu travo a minha própria recuperação. Então até aqui a Soares perguntando uma coisa que tem a ver com isso, né? Quem tem ansiedade, é bom procurar um psicólogo ou o psiquiatra resolve? Soares, normalmente só o psiquiatra não resolve. O psiquiatra é um médico que vai te receitar um remédio, mas é importante tratar as causas emocionais e aí é com o psicólogo. Então a primeira orientação é até buscar um psicólogo, um bom psicólogo que vai poder te ajudar a avaliar se é um caso de também associar com remédio ou que só uma terapia pode ajudar. Agora, só o remédio isoladamente não resolve. E um bom psiquiatra vai te falar isso.
Um bom psiquiatra vai te sugerir um remédio e te encaminhar para um psicólogo. Que bom, Nádia, tá dizendo que se sente bem aqui a cada live, tem conseguido lidar melhor com as crises, que bom. Não perde aí a nossa estreia dessa semana. E a Jaqueline falando que quando tem ansiedade tem crise de vômito também. A Tiffany falando, eu tenho que controlar minha ansiedade sem remédio, psiquiatra e sem psicólogo. Tiffany, eu acredito muito na capacidade do ser humano de superar os seus desafios. Pode ser uma tentativa, sim, tá? É mais difícil? Provavelmente é. Às vezes pode ser mais sofrido. E às vezes você pode chegar a um momento que aí você perceba que você não está dando conta sozinho. Então, é possível sim. Talvez se você tenha dificuldade, você não tenha condições nesse momento de fazer um acompanhamento médico ou psiquiátrico, tenta acompanhar o máximo, assiste todo o conteúdo gratuito. A gente está aqui se dedicando também ao máximo para isso, mas se já está no nível de adoecimento, às vezes é bom entender também que talvez você precise de ajuda. Assim como a gente quebra uma perna, a gente não vai querer curar a perna quebrada sozinho. Assim como a gente, quando tem uma cárie no dente, a gente não espera que a gente vai resolver essa cárie sem uma ajuda de um dentista. Infelizmente, muita gente que está com um adoecimento emocional grave fica esperando se curar sozinha, do mesmo jeito que vai imaginar que uma cárie vai se curar sozinha ou que um osso quebrado vai curar sozinho. Infelizmente, isso não costuma acontecer, né? Então, fica claro uma avaliação muito pessoal e íntima de você perceber em que momento que você está. E muito do conteúdo é para ajudar as pessoas a superarem, muito do conteúdo é para ajudar as pessoas a perceberem que existe uma saída e que talvez elas precisam de verdade se tratar. Imagina que eu sou um dentista e eu posso passar um monte de dica. Se você me fala, estou com uma cárie, qual é a dica? Procura mais rápido possível um dentista, porque essa cárie vai avançar, se ela vai avançando até o ponto de às vezes não ter mais solução e você ter que arrancar o dente e depois ter que botar uma prótese, porque eu demorei muito tempo com a cárie imaginando que ela fosse se curar sozinha. Então, se a gente não tem essa mesma ideia, ou às vezes se a gente quebra um braço, quebra um osso e deixa curar sozinho, provavelmente a gente vai ter dificuldade com isso, né? Talvez ele cicatrize torta, a gente vai ter que fazer às vezes talvez uma cirurgia para colocar no lugar, né? E se isso vai avançando muito, vai aumentando as nossas dificuldades, vai aumentando o nosso problema, né? E aí a gente está aqui esperando tranquilamente, cada um tem o seu momento, tentando trazer com o maior coração e amor possível uma orientação, porque muita gente não tem essa orientação, muita gente não sabe que existe um tratamento e que existe forma de superar isso. Muita gente sabe e não quer. Aí tudo bem, cada um tem o seu momento, o seu caminho, as suas escolhas. E muita gente às vezes, nossa, que bom que você está me falando isso, porque eu quero resolver, né? Então, cada um avalia o seu momento, o seu tempo, quanto tempo quer ou não, como quer lidar com isso ou não. E a gente vai continuar aqui produzindo conteúdo, vai continuar aqui à disposição, tentando auxiliar o máximo possível. Se vocês, então, como eu falei, quiserem conversar melhor, quiserem tirar alguma outra dúvida, pode me mandar um direct. Estamos chegando aqui no final da nossa live. Quero relembrar, amanhã, dia 5 de maio, a gente vai ter não uma participação especial, mas duas participações muito especiais. O professor João Bastos, a doutora Sônia, dois grandes mestres aí que foram meus mestres na constelação familiar. A gente vai falar sobre ansiedade numa visão sistêmica. Vai ser muito interessante, eu não perderia. Vai ser aqui pelo Instagram mesmo. E na quarta-feira, à 13h, a gente vai ter a nossa estreia do podcast Chega de Crise. Aí vai ser lá pelo YouTube. Já vai lá, já se inscreve no meu canal. Eu estou muito feliz também
com mais essa linha editorial. Então a gente vai continuar com o nosso Fala Ansiedade, a gente vai continuar com o nosso plantão Fala Ansiedade, que é esse de hoje, e a gente vai ter agora também o nosso podcast Chega de Crise. Então, tô muito feliz com esse movimento, acompanhe a gente lá, qualquer coisa pode mandar um direct aqui. Beijo para todos vocês, até amanhã, até a próxima e tudo de melhor para vocês. E aí, talvez até quero finalizar com algo que eu venho repetindo. Se a gente trata os sintomas, a gente tem um alívio. Se você trata as causas, você se cura. Eu desejo a todos vocês que se curem. Grande beijo e até amanhã.